Um terceiro tipo de variáveis aleatórias importante em aplicações são as variáveis aleatórias mistas, que na verdade não são nada mais do que um fenômeno onde acontecem eventos contínuos e eventos discretos. Eventos aqui no sentido informal da palavra, tá? Não no sentido que a gente vem lidando. Por exemplo, você pode pensar que você tem um termômetro no qual acima de 30 graus ele só mostra temperaturas igual a 30, né? Ele está com algum problema, ele não registra temperaturas acima de 30 graus. Então, até chegar em 30 graus, você tem uma massa contínua de probabilidade e em 30 você tem uma massa discreta, porque todos os valores acima de 30 são colapsados em 30. Então, vamos ilustrar esse novo conceito através desse exemplo, onde a gente vai estudar a variável aleatória cuja função de probabilidade acumulada é dada por essa fórmula aí, que eu já desenhei aqui do lado, quem é o gráfico dela. Vamos entender aqui. Até zero, a minha função de probabilidade acumulada vale zero. Entre 0 e 1, ela vale a função x sobre 4, tá? Que começa no zero e vai até 1/4, essa retinha aqui. Em 1, ela tem um salto e passa a valer meio até chegar em 2, onde ela tem outro salto e passa a valer 1 para sempre. Bom, então ela não é feita somente de degrauzinhos, então isso não está associado a uma variável aleatória discreta, e ela também não é uma função contínua, de modo que ela não está associada a uma variável aleatória contínua. Porém, ela satisfaz as três propriedades. O limite no menos infinito é zero, o limite no mais infinito é 1, ela é uma função não decrescente e ela é contínua à direita. Então a gente sabe que essa função de probabilidade acumulada está associada a alguma variável aleatória. Então vamos estudar um pouquinho sobre essa variável aleatória aqui, tá? Bom, a gente sabe do tamanho desses saltos, né, que a probabilidade de x ser igual a 1 é igual ao tamanho do salto, que é 1/4, e a gente sabe que a probabilidade de x ser igual a 2 é o tamanho do outro salto, que é igual a meio. Ou seja, a minha massa discreta de probabilidade, né, está associada à soma desses dois valores, que é 3/4. Enquanto que a minha variável aleatória tem uma massa contínua somente aqui, em zero, no intervalo de 0 até 1. Então, a minha massa contínua tem 1/4 de peso, ok? A gente pode pegar essa função de probabilidade acumulada e desmembrar em duas da seguinte forma. A gente pode desmembrar na parte discreta e na parte contínua. Tá? A parte contínua, vamos fingir que seria o seguinte. Tá? Você começa aqui, quando você chega em 1, você sobe até 1/4, e aqui você continua valendo 1, continua valendo 1/4 para sempre. Isso não é uma função de probabilidade acumulada, porque não chegou até 1. Daqui a pouco a gente conserta isso. A parte discreta a gente vai começar decompondo da seguinte forma. Em 1 e em 2 vão acontecer saltos. Em 1 eu vou colocar um salto que tem tamanho justamente 1/4. Tá? E em 2 eu vou colocar um salto que tem tamanho meio. Então aqui é o valor de 1/4 e aqui é o valor de 1/4 mais meio, que é 3/4. Tá? Isso ainda não é uma função de probabilidade acumulada. Porém, a gente relembra a massa discreta e a massa contínua que a gente acabou de calcular, tá? E vamos renormalizar essas duas funções para que elas se tornem, de fato, funções de probabilidade acumulada. A da esquerda eu vou chamar de FC, né? Que é a acumulada relativa à parte contínua, e a da direita eu vou chamar de FD, que é a acumulada relativa à parte discreta. Ainda vou botar aspas aqui, porque não é, de fato, a acumulada. Então, a da esquerda eu vou normalizar por 1 sobre 1/4, né? 1/4, lembrando, está associado à massa contínua, e aqui eu vou normalizar por 1 sobre 3/4. Quando eu fizer isso, eu vou ter exatamente as funções de probabilidade acumulada que eu desejo.
Tá? Aqui a parte discreta vai ser 0 até 0, vai crescer até chegar em 1 agora, e depois vai continuar valendo 1 para sempre. Isso sim que eu vou chamar da minha parte contínua da variável aleatória, da acumulada contínua. E a parte discreta, quando a gente normaliza por esse fator de 3/4 aqui, a gente vai ter o seguinte: até chegar em 1, ela vale 0. Quando chegar aqui em 1, ela vai assumir o valor 1/3, vai se manter assim até chegar em 2, onde ela vai somar mais um pouquinho e ficar em 1 para sempre. Tá? E isso sim é o que eu vou chamar de FD, que é a parcela discreta da minha acumulada. Tá? Então, eu deixo como exercício para vocês verificar que a nossa acumulada pode ser escrita como 1/4 vezes FC mais 3/4 vezes FD. Ou seja, 1/4 da acumulada contínua mais 3/4 da acumulada discreta. Tá? E assim a gente faz o estudo completo dessa variável aleatória, identificando a parcela contínua e a parcela discreta delas. Ok? E o interessante disso é que não é um caso específico desse cenário. Né? Antes da gente ilustrar esse teorema, a gente tem que dizer essa bizarrice que existem variáveis aleatórias que não são nem contínuas, nem discretas, nem uma mistura das duas. São ditas variáveis aleatórias singulares. Tá? Esse desenho aqui de cima deixa bastante claro para a gente que para você ganhar probabilidade, você precisa subir a sua função acumulada de alguma forma. Tá? Intuitivamente, a partir desses saltos que ela dá aqui até chegar em 1, ou sendo uma rampinha suave e uma função contínua bonitinha como deve ser. E aí você poderia pensar que isso já cobre todos os possíveis casos. E aí, na verdade, você pode descobrir que não. Você consegue construir uma função de probabilidade acumulada de modo a que ela seja contínua, tá? Ela tem a propriedade de ser contínua, porém ela não é uma rampinha. Ela tem derivada igual a zero em quase todos os pontos. Isso é uma coisa meio bizarra, porque ela vai essencialmente dando microsaltinhos periodicamente. Esses microsaltinhos fazem de fato ela sair de zero e chegar até 1, mas os microsaltinhos são tão micro que isso na verdade é uma função contínua. Tá? Não tem como desenhar isso, essa função é construída através de um processo de limite, você tem como desenhar uma aproximação dela. E eu recomendo que vocês procurem uma coisa chamada função de Cantor. Cantor, que é justamente a função com essa propriedade. Tá? Ela é contínua, tem derivada sempre zero, e ela está associada a uma variável aleatória singular. Cantor foi um matemático extremamente importante do século XIX que formalizou vários conceitos que estavam um pouco obscuros ao longo do tempo. Ele tem uma história super interessante. Então procurem depois na internet sobre essa função de Cantor, tá? E aí sim, uma vez que a gente fala das variáveis aleatórias bizarras, as singulares, a gente pode enunciar esse teorema que a gente não vai provar, mas ele diz que toda função de probabilidade acumulada f pode ser decomposta como a ponderação de uma função de probabilidade associada a uma variável aleatória contínua, a uma discreta e a uma singular. Ou seja, vale essa fórmula aí, tá? Com esses coeficientes positivos e somando 1. Ou seja, o que a gente fez aqui é um caso particular disso, onde as variáveis aleatórias só têm uma parte contínua e uma parte discreta. É raríssimo surgir em aplicações variáveis aleatórias que sejam singulares. Isso existe, porém é raríssimo isso acontecer. Então aqui no nosso curso a gente vai lidar somente com as variáveis aleatórias discretas e contínuas e raramente com as mistas.